Olá, tudo bem? Hoje vamos começar a utilizar o software Tina TI. Bom, esta é a interface, que temos e podemos observar aqui diversos pontos nos quais a gente pode posicionar os componentes, E que componentes seriam esses? Temos aqui várias abas, que vocês veem aqui, componentes básicos, chaves, medidores, fontes, semicondutores e macros, para simulação. Existem várias funcionalidades neste programa, porém, até para nosso primeiro uso, vamos verificar as mais importantes e ao longo do curso podemos desenvolver e aplicar funcionalidades mais sofisticadas. Bom, aqui nos componentes básicos a gente pode ver alguns dos mais importantes, como terra, Vou colocar no terra no circuito. Temos também fontes de tensão e há diversas fontes possíveis, Vou colocá-las aqui para que a gente possa observá-las. Clicando duas vezes no componente, abre-se uma janela, um pop-up, o qual podemos editar, e alterar os principais parâmetros de cada componente. No caso, como é uma fonte de tensão, aqui a VS1, a gente pode alterar, por exemplo, a tensão e até adicionar uma resistência interna, caso desejássemos, uma resistência aqui, por exemplo, de 10 ohms interna, poderíamos adicionar. A segunda fonte é muito semelhante, apresenta também uma tensão, um nível de tensão e uma resistência interna. Já a terceira fonte, ela apresenta um nível de tensão DC e outros parâmetros que estão relacionados ao sinal alternado. A gente pode clicar aqui em sinal, a gente clica aqui nesses 3 pontos e aí pode alterar o tipo de sinal, e tem muitos tipos diferentes aqui, de sinal. O mais comum seria o senoidal, aparece aqui o nome, O primeiro é um pulso, o segundo é um degrau unitário, terceiro senoidal, quarto cossenoidal, o quinto uma fonte quadrada, o sexto uma fonte triangular, o sétimo uma onda qualquer, que a gente pode delimitar o valor de máximo, de mínimo e as transições. E aqui uma que a gente pode construir por partes, uma fonte bem complexa. Ainda outros dois aqui em que a gente pode importar um sinal e esse aqui que a gente criaria um sinal. Bom, vamos usar o senoidal e aí, por exemplo, a gente pode colocar então um sinal AC. Vamos colocar aqui, por exemplo, AC 10 volts. A frequência a gente pode colocar 1 kHz. Observem que as unidades já estão aqui, certo? E a gente pode utilizar micro, milli e kHz, por exemplo, Então milli seria M, micro seria U e quilo seria K, por exemplo. Os mais utilizados. E pode colocar uma fase, que representa essa senoide. Seria aí uma defasagem em relação ao zero. Damos OK. E aqui já aparece escrito Sine Wave com a configuração que a gente programou. OK. E agora eu vou excluir aqui uma das fontes. Botão direito, deletar, e vou colocar aqui as duas fontes em série. Aqui tem 5 volts, eu vou colocar, por exemplo, valores diferentes, então vou colocar um nível alto DC e vou alterar aqui novamente os parâmetros da fonte alternada. E existe um outro meio de fazer isso. Poderia ser por aqui, clicando em TIM, Function Generator, já está selecionado aqui o VG1, alternado 1 kHz, amplitudes 10 volts, vamos trocar aqui a amplitude, então vou colocar aqui 100 mV, certo? Offset é um nível de tensão contínua, então como se tivesse internamente um gerador de tensão constante. E caso a gente quisesse fazer um sweep, uma varredura, daria para ativar aqui, como vocês poderão ver após ler as instruções que eu postarei no SIGA, certo? Perfeito, então é isso que a gente precisava e a gente pode fechar. Vamos verificar se funcionou, clicando duas vezes aqui e olhando aqui no Sine Wave, 100 mV, certo? Então funcionou editar por ali também. Ok, agora, então vamos colocar uma resistência e colocar, por exemplo,
um potenciômetro. Podemos colocar também uma capacitância. Para rotacioná-la, a gente tem que apertar Ctrl R, e aí o R vem de rotate, né, de rotacionar. Aí poderíamos colocar o indutor e outros elementos indutivos. Temos aqui pelo menos 4 tipos diferentes, certo? Podemos colocar transformadores. E esses aqui são os principais. Agora vamos fazer as conexões, certo? Mas antes disso, a gente pode colocar aqui alguns medidores, certo? Então, a gente pode colocar um medidor de tensão em paralelo com esse potenciômetro e essa capacitância. A gente pode colocar também um medidor de corrente, que eu vou rotacionar aqui, certo? Inserir o medidor de corrente. E agora, simplesmente me restaria realizar as conexões, os wiring. Basta clicar aqui, por exemplo, no terminal de um componente e aí percorrer aqui na grelha, né, do simulador. Então, clico aqui no terminal de um componente e quero ligar a cada um, né, dos demais. Vou ligar aqui também as fontes, vou ligar o terminal de terra para indicar onde é a referência, certo? A referência está aqui nesse terminal. E vou ligar o capacitor com o fio que estava indo do amperímetro para resistência. E vou realizar mais uma conexão aqui, conectar esse outro componente, conectar o voltímetro. Prestem atenção que o voltímetro está em paralelo e o amperímetro está em série, certo? E se eu não escolhi a polaridade errada aqui, caso a corrente seja nesse sentido, né, da esquerda para a direita, dará positivo. Bom, tem um nível CC, um nível alternado, uma resistência, um potenciômetro de 5K, uma capacitância de 1 micro e 2 medidores, né, um amperímetro e uma tensão. Vamos verificar aqui, clicando 2 vezes no componente da resistência. O principal parâmetro aqui é a resistência de 1K. Né? Dá para alterar ainda um parâmetro como a tolerância dessa resistência. E ainda há outros parâmetros, né, de variação dessa resistência que estão sendo ignorados aqui, né, com o valor de temperatura, variação com a temperatura, etc. Né, que a gente poderia fazer um estudo de como variaria o desempenho do circuito em função da temperatura. Temos aqui o potenciômetro de 5K. Também poderíamos alterar a tolerância. No caso do capacitor, clicando 2 vezes aqui, podemos ver a capacitância. E poderíamos inserir aqui uma resistência paralela, que seria uma corrente de fuga pelo capacitor, certo? O capacitor dificilmente é somente uma capacitância, né? Ele tem uma resistência em paralelo a ele, para o modelo ficar mais próximo do real. E aí podemos colocar aqui a tensão inicial, né, de um capacitor, ou no caso de indutor, a corrente inicial. E parâmetros de dispersão com a temperatura. Ao clicar aqui nos 3 pontos, novamente aparece a tolerância para o capacitor. Ok, quanto aos medidores, eles vão aparecer nos arquivos de saída. Né? Temos aqui o amperímetro e o voltímetro, certo? Quais seriam os outros elementos, né, que a gente poderia inserir aqui? Que interessa para a gente, né? Se a gente for aqui em fontes, temos aqui outras opções, certo? De fontes controladas, por exemplo, muito utilizadas, geradores de corrente, além dos que a gente já estudou. E em semicondutores, temos alguns circuitos integrados, como os amplificadores operacionais, o contador 555, um diodo Zener, LED, o diodo Varicap, diodo Schottky, o transistor bipolar NPN, transistor bipolar PNP, transistor NMOS, transistor PMOS, o JFET e outro JFET, só que um N e outro P, certo? Já dá para fazer diversas simulações, né, que precisamos, certo? Agora, como a gente não vai pôr nenhum deles, né, a gente pode realizar alguns estudos que estariam aonde, né? Seria aqui em análises. Primeira coisa seria verificar o ERC. Após verificar, né, o ERC é verificação das regras, né, de eletricidade aqui, né, regras de conexão principalmente, de configuração do circuito. Eu cometi um erro que deixei aqui o pino 3 do potenciômetro desconectado
E é só um warning, na verdade, não é considerado um erro, mas a gente pode tentar a simulação assim mesmo, que vai acontecer que caso eu tente variar a resistência aí do potenciômetro, não vai acontecer nada, porque do jeito que está conectado, certo? Não há alteração, então eu poderia simplesmente utilizar uma resistência aqui. Vamos apagar esse potenciômetro, inserir uma resistência, Ctrl R para rotacionar. Vou aqui realizar as conexões novamente e aí refazer a análise ERC. Nesse caso deu ok, sem erros. Perfeito. E a próxima etapa seria realizar algumas dessas análises aqui, certo? Então a primeira que a gente vai fazer vai ser, por exemplo, a análise DC. E aí aqui a gente observa que há diversas análises DC possíveis, inclusive análise de temperatura, função de transferência, né, em DC, dá para obter uma tabela, né, e as tensões nodais. Ao selecionar a tensão nodal, né, apareceu aqui uma ferramenta como se fosse um probe e eu posso ver a tensão DC, né, de corrente contínua em cada ponto. Como eu tenho uma fonte aqui de 10 volts, né, e eu tenho essa capacitância aqui em paralelo, em contínuo essa capacitância funciona como um aberto, certo? Como eu tenho duas tensões iguais, 10 volts vai cair 5 volts aqui e 5 volts aqui. Então se eu medir aqui e olhar ali em cima, vou mover isso aqui para mais perto. Bom, a gente observa o quê? A gente observa que aparece essa probe, né? E se eu clicar aqui, mostra o potencial de 5. Se eu clicar aqui, por exemplo, mostra o potencial de 0. Além disso, surgiu aqui um valor de corrente que atravessa, que é de 5 mA, né? Se a gente fizer a conta, 10 volts dividido por 2K, certo? Dá 5 mA, porque em contínuo o capacitor é um aberto, certo? Então, se o capacitor é aberto para tensão contínua, só tem um divisor de tensão. São duas resistências iguais, caem 5 volts aqui, 5 volts aqui, como a gente pode observar, né? E como está apresentando também no multímetro. E o multímetro então aponta 5 volts e os 5 mA de corrente. Se a gente analisar aqui no nó, o problema aqui é que tem que caçar um nó, certo? Então se caçar um nó aqui, desse lado da resistência tem 5 volts, aqui 10, então cai em 5 volts aqui. E a mesma coisa aqui, aqui tem 5, aqui tem 0, cai em 5 volts aqui também. Então a gente consegue fazer uma análise de corrente contínua desse circuito. E está condizente, certo? Capacitor aberto, divisor resistivo, 10 volts sobre 2K, 5 mA, 10 volts cai em 5 volts aqui, 5 volts aqui, certo? Então o voltímetro está funcionando corretamente. Vou dar a cancelar. Então fizemos uma análise de corrente contínua com esse software de análise. Vamos agora para análise AC, por exemplo. Vamos fazer uma análise AC e observar o que ocorre. Vamos calcular a tensão nodal. Vamos realizar um estudo semelhante, certo? Então, aqui está indicando que tem um nível DC de 10 volts e 100 milivolts e está dando a fase também. Deste lado aqui tem que ser a mesma coisa. Desse outro lado da resistência, como a gente tinha visto anteriormente, caiu 5 milivolts. E a tensão aqui, né, nesse nó, que é a mesma aqui, é 15 milivolts, ou seja, daqueles 100 milivolts que tinham desse lado, caiu já uma tensão maior do que a metade, não é simplesmente a divisão desse por esse, certo? Então se tem 100 milivolts alternado, não cai 50 milivolts aqui e 50 milivolts aqui. Por quê? Porque em alternado a capacitância tem uma impedância também, que é diferente de zero, certo? Então aqui a gente tem o divisor de tensão, né? Tem a impedância dessa resistência e a impedância desse paralelo aqui da resistência com a capacitância, certo? Então não é simplesmente 50 milivolts aqui e 50 milivolts aqui, porque isso aqui agora é assim, então passa corrente aqui, passa a corrente pela resistência, mas também passa a corrente por esse capacitor. Então, no caso, né, ao clicar aqui, desse lado da resistência,
temos 10 volts, 100 milivolts e menos 90, né? E nesse nó aqui, né, outro nó importante do circuito, já temos uma outra fase e um outro valor de tensão que não é simplesmente a metade do que tem ali, certo? Agora vamos analisar outro tipo de ferramenta, né? Então a gente viu aqui a análise DC, a análise AC e tem a análise por transiente, certo? Na análise por transiente a gente vai escolher um tempo, alguns períodos, certo? Como a gente escolheu uma frequência de 1 kHz, seria 1 milissegundo, seria exatamente um período, certo? Então vou colocar aqui 10 períodos da entrada e vou colocar aqui, eu tenho 3 opções, eu vou colocar como utilizar valores iniciais 0 e para desenhar a entrada, certo? Dou OK. Ele vai me gerar aqui o gráfico de saída. Então se a gente maximizar aqui, né? Quem que seriam essas curvas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é colocar a legenda. A legenda se encontra-se neste botão. Coloquei a legenda, então agora eu sei quem é cada um dos elementos, certo? Então eu tenho a M1, VG1 e VM1. VM1 é a tensão no paralelo de resistência e capacitância, né? Então a tensão vai a 0 e devido à presença do capacitor, né, ele demora um intervalo de tempo para carregar ali o capacitor e o capacitor chegar em 5 volts. Senão a tendência seria, né, que, é claro que não acontece instantaneamente, mas instantaneamente chegasse ali nos 5 volts na resistência em paralelo quando ligasse a fonte, né? Quando eu ligo a fonte CC, já cai 5 volts na minha resistência, mas devido à presença do capacitor tem aqui um tempo de subida, né? E aqui a gente pode relacionar com o RC, né? Esse tempo de subida é o RC ali do circuito. Que mais? A gente tem aqui a fonte alternada, certo? De 100 milivolts. Então a amplitude aqui é 0,1 volt. E temos a corrente em si, que é baixa, né? Que não nos permite aqui visualizar, porque está no mesmo gráfico, certo? Então a gente precisaria separar em 2 gráficos diferentes. Se a gente realizar um zoom, a gente observa que a corrente se encontra em torno de 5 aqui, miliamperes, como a gente já tinha visto. Um outro meio de observar o valor da corrente é utilizando as probes. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui o valor A, aqui nessa outra o valor B, né? Então em uma eu tenho aqui o valor no tempo, 3,54 milissegundos, vou colocar aqui, por exemplo, 5 milissegundos, e eu tenho em torno de 5 volts de tensão. E se eu pegar aqui a corrente e colocar no mesmo momento, né, apesar da gente não conseguir ver aqui por causa do zoom e o valor ser baixo, pode-se ler aqui em torno de 5 miliamperes, como eu havia dito, né, para a corrente. Então 5 volts e 5 miliamperes, o valor alternado é muito baixo, né, como a gente já tinha visto que era ali a amplitude era em torno de 15 milivolts, né, que a gente tinha visto. Certo, então a gente tem aqui um gráfico de transiente, mostra como varia a tensão na saída e a corrente também. Só que para a gente ver a corrente a gente precisa mudar o gráfico, né, para facilitar a visualização. Então o que ocorre com a corrente é que temos um pico inicial e depois ela decai até 5 mA. Isso é o que ocorre com a corrente nesse circuito. Vou fechar aqui a simulação de transiente. E há outras simulações que a gente pode realizar aqui, né? Outras muito importantes são a resposta em frequência e variação de algum parâmetro, né? Então, se a gente quisesse, eu vou selecionar aqui esse componente e clicar aqui em cima em selecionar objeto de controle. Na verdade, agora eu vou aqui e clico. Eu posso clicar nesses 3 pontos e dizer aqui, ó, passos de variação de um parâmetro, né? Então, aqui tem uma sugestão entre 3 casos, porque estão aqui listado 3, né? Mas eu poderia colocar mais, poderia colocar 10, colocar logarítmico e variar, por exemplo, de 1 ohm a 100k. Então, pegaria aqui 10 valores entre 1 ohm e 100k e
resolveria esse circuito, né? Então eu vou deixar aqui programado. Então esse aqui não é mais simplesmente uma resistência de 1K. E aí aqui eu vou em análise, por exemplo, de transiente, mando executar. E agora o que ocorreu? A gente tem aqui cada curva para um valor de resistência, né? Então a gente tem a corrente, a tensão e a tensão da fonte, né? Que seria essa cinza aqui. Então temos as correntes são difíceis de serem visualizadas, né? E temos aqui também a tensão na carga ali, né? Naquele RC paralelo em função da resistência. Obviamente, né? Quanto maior a resistência que está em série ali, maior é a tensão que cai, né? E tende a cair basicamente toda a tensão da fonte contínua quanto maior essa resistência. E o tempo aqui para atingir o máximo também, né? Ele é proporcional a RC, esse tempo. Então, quanto maior a minha resistência, né? A resistência do circuito, mais tempo demora também para atingir aqui o regime permanente, né? Desse circuito. Passar pelo transiente. Bom, então a gente viu que é possível variar um determinado parâmetro, né? E vimos um meio de fazer isso. E uma outra coisa que a gente pode realizar aqui, um outro tipo de análise, é de função de transferência, né? Então a gente pode começar aqui e varrer uma frequência de 1 Hz até 1 MB. Número de pontos aqui eu vou colocar 1000, escala logarítmica. E eu vou colocar a amplitude e fase, que seria o diagrama de Bode, certo? Como eu programei a minha resistência, né, para assumir vários valores, né? Então ficou de difícil visualização aqui, né? Primeira coisa, vamos eliminar a variação do parâmetro, né? Certo, removi a variação do parâmetro. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, né? A gente quer visualizar, né, o que ocorre variando aqui a frequência de entrada, né? Então, a gente eliminou aquela variação, né? E a gente precisa também... Eu vou excluir aqui esse medidor e vou deixar simplesmente o medidor VM1 aqui, certo? Então, agora eu vou lá na simulação. Agora, nesse caso, ficou muito mais simples, né? Vou colocar aqui a legenda. Eu só tenho a tensão e a fase para um valor, certo? Conforme a frequência aumenta, a fase vai tendendo a menos 90 e a tensão que cai no RC paralelo também cai a um valor muito baixo. Seria um filtro passa-baixas ali no caso. Está medindo no capacitor. Sempre quando tem um capacitor e eu meço nele, é um filtro passa-baixas. Em alta frequência, o sinal é bastante atenuado, não cai quase nada ali. Certo? Então, a gente pode ver o que ocorreria se agora eu fosse variar esse elemento, né? Então, eu vou selecionar aqui e vou colocar uma varredura log de 100 a 10K e somente 3 valores, ou seja, 100, 1K e 10K, certo? E aí, se eu realizar novamente essa varredura, vamos colocar a legenda. O vermelho é para resistência mais baixa e o amarelo para resistência mais alta, ou seja, quando a resistência é muito baixa, praticamente não tem nada ali naquele RC paralelo. Quando a resistência é alta, o maior valor de tensão cai ali na resistência mais elevada, certo? Porque temos o divisor de resistivo entre 1 e 10K. E o 10K é muito maior que 1, né? Então cai praticamente tudo ali no 10K. O que ocorre com a fase, né? Quanto menor a resistência, seria aqui, demora mais ali para começar o capacitor a atuar. E quanto maior ali a resistência, em paralelo com o capacitor, mais cedo ele começa ali a afetar a fase do circuito, né? E no caso começa a decair aqui também. Podemos ver que a resistência menor demora mais aqui para ela começar a decair. Bom, com isso a gente viu aqui diferentes formas de estudar um circuito, né? A gente pode ver o valor CC, o valor AC, resposta em frequência, variação de alguns parâmetros e transiente, por exemplo. Então era isso. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.